Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para fazer análise com vocês sobre uma resposta dada pelo pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Ele é bem bolsonarista, vocês sabem, ele é conhecido na internet também como pastor ostentação, porque é relógio de 200 mil, é camisa de 15 mil, é sapato de 20 mil, o homem é uma máquina de gastar dinheiro, seguindo ali com certeza, contém ironia no que eu vou falar aqui agora, o que diz a palavra de Deus sobre a simplicidade, sobre a fraternidade, sobre a colaboração com os outros. É tudo exatamente como está escrito na Bíblia. Claro que não é isso que ele faz, tá? Há um tempo atrás a gente viu, né, está acontecendo inclusive até este momento, a discussão sobre o PL 1904, que é defendido ali pela bancada evangélica, que eu, como ex-cristão protestante, tenho chamado de bancada do capeta. Porque não faz sentido, em lugar nenhum na palavra de Deus, você defender o estuprador e punir a vítima do estupro. E aí, para provar para vocês que a nossa crítica a essa postura da bancada, entre aspas, evangélica, porque eu não vou colocar os evangélicos todos no meio dessa bancada aí bolsonarista, né? Dos cristãos bolsonaristas, acho que esse que seria a referência mais adequada, a gente ficou chocado quando percebeu que o projeto, o PL 1904, ele basicamente punia as crianças, né, e mulheres vítimas de estupro e basicamente beneficiava o abusador. Porque a mãe poderia ter uma pena ali que poderia chegar de 6 a 12 anos, a mãe que cometesse, né, que cometesse o crime, né, de fazer o aborto, que é o que eles querem alegar, dentro das possibilidades legais do Brasil, né, e eles queriam colocar um prazo de até 22 semanas. E o estuprador, e a mãe poderia pegar de 6 a 20 anos de condenação, né, caso condenada. Já o estuprador pegaria 12 anos e só pegaria 30 se a vítima morresse, né? Se o resultado do abuso fosse a morte da vítima. Caso contrário, você ia ter a vítima do abuso tendo uma punição maior do que o indivíduo que cometeu o abuso. Na época, ali o Sóstenes Cavalcante, o Cezinha de Madureira, que chegou a dizer, inclusive, que ele tinha pesquisas melhores que os estudos apresentados pela jornalista Júlia do Alibe na Globo News, porque o estudo dele era a Bíblia, o estudo dele era Jesus Cristo. E lembrando que não importa se ele utiliza a Bíblia ou se ele utiliza Jesus Cristo para se informar na vida dele, mas dentro da discussão pública, como parlamentar, ele tem de lembrar que o Estado brasileiro é laico e não se pauta na orientação religiosa, nem dele e nem de ninguém, seja ele de qual crença for. E aí perguntaram ao André Valadão o que é que Jesus faria, ou que ele, como pastor, faria para um indivíduo que é um estuprador e que diz que se arrependeu. Eu vou mostrar para vocês, o material está publicado aqui na revista Fórum, tá? Tá aqui, material assinado aqui pelo Julinho Bittencourt, e traz aqui, ó. André Valadão, criminoso que estupra e se arrepende, ganha perdão de Deus. Pastor já afirmou que Jesus mataria gays se pudesse e aconselhou fiéis a tirarem seus filhos da faculdade para não se tornarem vagabundos, né? Para não ter uma filha rodada e vagabunda, certo? E aí eu quero mostrar para vocês aqui o que é que o André Valadão responde ao ser indagado sobre o que Deus ou ele, como pastor, teria a dizer sobre um estuprador que cometeu o estupro e se arrependeu. Detalhe, tá? Ele usa aqui o amor de Deus para dizer que Deus perdoaria o abusador. Já vou adiantar para vocês aqui, tá? Mas como é que o amor de Deus, que sim, é capaz, de acordo com o que está escrito na Bíblia, de perdoar as mais absurdas atrocidades, não é capaz de perdoar, por exemplo, uma criança de 12 anos, 13 anos, um adolescente que foi vítima de um abuso? Essa criança vai para o inferno, vai ser punida, vai ser massacrada religiosamente, inclusive, mas o estuprador não. O estuprador vai ter o perdão de Deus, porque Deus é amor. Quer dizer, Deus só é amor com o estuprador? E com a vítima do estupro? Vamos ouvir aqui o que é que ele diz, tá? O que o senhor diria com um pastor para um estuprador que se arrependeu? Eu diria para ele que a grandeza da misericórdia de Jesus, a grandeza do amor de Jesus é infinitamente maior, que não há uma malignidade, não há uma perversidade nesse mundo, que o amor de Deus não seja maior que aquilo. Exceto se você for uma menor de idade, uma mulher estuprada e fazendo uso do direito legal de realizar o aborto, exceto nesse caso, porque nesse caso o amor de Deus não existe. O que existe no caso das mulheres violentadas é a cólera de Deus. O amor de Deus com certeza deve estar com Barrabás, com certeza deve estar com Marco Feliciano, que inclusive diz que escândalos que acontecem em igrejas devem ser abafados, né? Porque todo lugar tem escândalo. A Igreja Católica tem vários escândalos, escândalos escabrosos, mas não vazam. Vazam sim. Vazam.
vazam e vários líderes religiosos são punidos. Aqui em Sergipe, por exemplo, está tendo agora um escândalo numa cidade do interior onde um padre teria tido envolvimento, um relacionamento amoroso com um rapaz, se não me falha a memória. Tá lá, foi denunciado. O Ministério Público entrou pelo meio, né? A diocese local já foi notificada e ele vai ser punido. Assim como uma das igrejas que eu frequentei aqui em Sergipe, o pai e filho foram apontados como supostamente estupradores da igreja protestante, não católica, tá? E foram punidos. E estão respondendo legalmente pelos supostos crimes cometidos. Então não tem como dizer que Deus... Porque sim, tá? Por incrível que pareça, o que ele tá falando aqui não é mentira. Deus perdoaria. Isso não quer dizer que ele perdoaria o pecado. Porque Deus fala, se você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, eu te perdoo. Isso não quer dizer que ele vai abonar o pecado. Você vai passar pelo juízo final, né? Isso para quem é cristão protestante, tá? Mas Deus perdoa. Mas ele ama o pecador e odeia o pecado, né? Assim que diz a Bíblia, inclusive. Não é assim que diz as parábolas sobre a palavra de Deus? Mas e por que o mesmo Deus que é capaz de perdoar uma crueldade promovida por um estuprador, como é o caso daquela menina do Espírito Santo que abusou a sobrinha 6 anos, com 7 anos, com 8 anos, com 9 anos e com 10 anos e só parou porque a avó descobriu que a menina estava grávida? Como é que Deus tem a capacidade e o amor sublime de perdoar o tio que ameaçou matar a criança, a família e abusou a criança por 5 anos, mas não tem a possibilidade de perdoar a criança que foi abusada? Vocês entenderam que eles distorcem a palavra de Deus? Eles utilizam a palavra de Deus como um mecanismo de gatilho emocional para poder tirar dinheiro de fiéis. Se vocês observarem, a maior parte desses líderes religiosos vive uma vida de luxo, enquanto a maior parte dos fiéis tem dificuldade para pegar o transporte público, para comprar comida, para poder pagar o aluguel e as contas de casa. Mas enquanto isso, o senhor pastor André Valadão usa relógio de mais de 100 mil reais, usa camisa de mais de 15 mil reais, usa tênis de mais de 15 mil reais, usa jaqueta de mais de 20 mil reais, porque ele tenta representar com certeza a imagem e semelhança de Jesus Cristo e a bondade e a simplicidade de Deus. Com certeza absoluta, né? Vamos continuar ouvindo o que ele tem a falar aqui. Ou aquela realidade. Jesus morreu por todos. E aquele que genuinamente se arrepende pode receber a salvação. Também diria para essa pessoa que ele vai sofrer as consequências aqui na terra. A que se faz, a que se paga. Então essa realidade na justiça, ela tem que ser cumprida. Faz parte. E aqui tem alguns detalhes importantes pra gente trazer esse discurso dele que é completamente desconexo da realidade, tá? Em relação a Deus perdoar o estuprador, mas não perdoar a vítima do abuso. Eu não sei se eu falei aqui na Revista Fora, se eu falei no meu canal, não me recordo agora, mas eu trouxe uma parábola que era o seguinte. Existe um relato, né, de parábola na Bíblia que uma mulher chamada Maria de Magdala, Maria Madalena, como vocês queiram chamar, né, ela estava para ser apedrejada no meio ali da rua por ser uma adúltera, por ser uma meretriz, né, por supostamente ser uma mulher que não estava dentro dos padrões da sociedade da época. Jesus chega ali, pega uma pedra e entrega na mão dos indivíduos e fala, vai lá e atire a primeira pedra aquele que não pecou. E as pessoas desistem de atirar a pedra porque todos pecaram, todos são pecadores. Eu pergunto a vocês, se fosse hoje, Jesus aqui, neste momento, reencarnado aqui, né, neste momento aqui, ouvindo neste momento da história, chegando lá de túnica, barbudo, cabeludo, olhar para uma mulher, um lugar que estão querendo apedrejar uma mulher porque ela seria supostamente uma meretriz, ele olha e fala, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Eles iriam apedrejar Maria Madalena, eles iriam apedrejar Jesus e ainda sairia dizendo que Jesus era um maconheiro filiado ao PSOL. É isso que eles fariam. Por mais chocante que possa parecer essa alusão, é isso. Há um tempo atrás, o Porta dos Fundos lançou um vídeo até polêmico, né, chamado Jesus Hétero, que seria a materialização do Jesus defendido por pastores bolsonaristas e pelo próprio bolsonarismo. Que é aquele Jesus que não aceita oração de homem porque ele não é gay, que não aceita oração de qualquer irmã na igreja, a não ser que ela seja muito bonita e novinha. Desculpem estar chocando vocês, mas é isso. Sobre o ódio que a família Valadão tem do público LGBTQIA+, a irmã do André Valadão, a Ana Paula Valadão, foi condenada a pagar 25 mil reais por danos morais coletivos, tá? Por ter dito que
A AIDS é uma doença que surgiu por conta do relacionamento entre homens com homens. E aí, na época, disse a mesma coisa, que a fala dela foi tirada de contexto. Agora, o André Valadão também, que já tem várias falas polêmicas, né? Diz ali recentemente que se você mandar sua filha para a universidade, ela pode virar vagabunda, e que não, mas se o pai quer ter uma boa família e quer que o filho vá para o céu junto com a filha também, que não mande os filhos para a universidade porque senão vão se perder, a filha vai virar rodada, uma vagabunda. Eu até queria saber dele sobre a irmã dele, né? Porque a irmã dele passou pela Universidade Federal de Minas Gerais fazendo curso de Direito. Eu queria que ele me dissesse, né, se a irmã dele virou vagabunda, se não virou vagabunda. Inclusive, no último final de semana, ele estava na Universidade de Harvard com os filhos, que provavelmente estão sendo preparados para serem vagabundos internacionais, seguindo a premissa que ele traz aqui, né? E olha como é que ele ama o público LGBT. É de família, né? A gente já viu que a irmã adora e ele aparentemente também. Tá aqui, ó. O que vale é toda forma de amor. Quer dizer, deixa eu trazer aqui pra cima que começa em cima, tá? Ele fala o seguinte aqui, ó. Então agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer nananina não, pô. Parar, resetar. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas já prometi a mim mesmo que não posso. Então agora tá com vocês. Aí eu pergunto pra vocês, como é que o mesmo Deus que é capaz de perdoar um estuprador é capaz de matar por ódio todas as crianças abusadas e matar por ódio LGBTs? E o livre-arbítrio? E o pecado individual, seguindo o critério dele? Se é pecado, o pecado é individual. Cada um vai responder pelo seu pecado. Afinal, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como é que Deus tem ódio de LGBTs, tem ódio de crianças estupradas, mas tem misericórdia com estupradores? Qual que é a lógica, Dedé Valadão, que você tirou disso daí? Vocês entenderam a hipocrisia de tudo isso que está acontecendo? Na mesma semana em que o Marco Feliciano tem um vídeo viralizado na internet dizendo que escândalos na igreja acontecem e devem ser abafados. Carlito, qual o tipo de escândalo que mais acontece na igreja? Eu vou falar pelas igrejas que eu frequentei, tá? O maior escândalo que acontece nas igrejas, tá? São os irmãos se pegarem antes de casarem. Maior escândalo, né? Tá se pegando, fazendo sexo, que a igreja inclusive diz que não pode, né? Irmãozinhos jovens, do grupo de jovens se agarrando. Tem casos, às vezes, que as irmãzinhas engravidam, aí apronta rapidamente o casamento pra dizer que a irmãzinha casou virgem, porque não pode vazar que ela engravidou e que ela se relacionava sexualmente antes com o parceiro. Inclusive, a cobrança pra mulher nas igrejas é maior, né? Traição dos pastores, que fica dando em cima das irmãzinhas da igreja. E outras coisitas mais, né? Que eu prefiro me ater aqui à realidade que eu vivi. Eu frequentei uma igreja quando era adolescente, por exemplo, que a irmãzinha engravidou, acho que com 16 anos, 15 anos, né? Duas. Uma foi expulsa da igreja para meditar, mas não pode vazar o porquê que ela foi expulsa. A gente descobriu que ela foi expulsa porque ela estava grávida depois que a gente viu ela grávida. A igreja disse que ela só ia tirar um momento para meditar. E outra que engravidou de um dos colegas da igreja, com 16 anos. O colega, inclusive, era maior de idade, né? 16 anos. E aí a igreja cobrou que casasse, que fizesse isso, que fizesse aquilo, depois saiu os dois da igreja, tanto a menina quanto o rapaz. Então sim, a igreja não é um ambiente perfeito, mas para quem defende tanta moralidade como Marla Faye, R.R. Soares, Edir Macedo, Marco Feliciano, Dedé Valadão, deveria deixar tudo transparente, né? Afinal, mentir é pecado. E Deus não fala sobre mentirinha e mentirona, ele fala sobre mentir. E se você mente sobre situações que acontecem na igreja, abafar, você tá pecando. Eu gosto assim, né? Porque a máscara de todos eles está caindo, tá bom? Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa like, me siga nas redes sociais, né? Meu Instagram é Carlitos com o Neto. Também me siga no TikTok e me siga no canal do YouTube, aqui no YouTube também, que é O Historiador. Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum amanhã. Até mais.